Quando Jesus nasceu na Terra, ele veio com uma missão, com um propósito. E para cumprir, ele passou por muitas dificuldades em seus corpos mais densos da matéria. Quando ele foi preso e julgado, a justiça dos homens determinou que ele fosse crucificado. Mas ele só fez o bem. Como poderia haver tanta injustiça? Mesmo assim, ele não se revoltou e aceitou passar pela crucificação. Porque acima da justiça humana, ele tinha um propósito a cumprir e cumpriu sendo crucificado. Será que ele fracassou? Por isso não recebeu a proteção do Pai e teve que passar por essa dor tão intensa? Mas Jesus, ele fala em Mateus, né, no ensinamento, que se ele quisesse, poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos para protegê-lo. Mas ele assim não iria cumprir o seu propósito, que era ser crucificado. Isso nos mostra uma grande lição. O planejamento espiritual da nossa encarnação, ele visa cumprirmos um propósito para ver a nossa evolução espiritual. Por esse propósito, às vezes nós passamos por circunstâncias mais sofridas, que vão aprofundando cada vez mais nossa consciência de tudo aquilo que nós somos, das emoções que nós somos, onde nós nos aprisionamos nessas emoções, onde nos acomodamos, o que torna mais difícil e assim resistente se desapegar e deixar ir o que precisa deixar ir para libertar o nosso espírito. Nós precisamos de uma grande reavaliação, mas sem o nosso emocional, para nos aprumarmos na tarefa que viemos fazer aqui na Terra. É como Paulo, quando foi instruído pelo anjo para ir a Jerusalém, mesmo sabendo que iria haver muitas atribulações, ele não desistiu desse seu propósito. Mesmo pode dizer que acontece conosco. Quando nós estamos no mar, uma onda mais forte, ela pode nos derrubar. E podemos ir para o fundo, sermos arrastados pelas águas. Se nós não reagirmos, nós vamos afogar. Mas se reagirmos, nós podemos voltar à superfície para nadar. E ganhamos experiência. Numa nova onda forte, saberemos como fazer. E nós vamos perceber que se nós ficamos enrijecidos, então nós ficamos muito pesados e afundamos. Por isso a gente tem que soltar o corpo para poder flutuar, para poder boiar. E assim, a gente não submergir. As dificuldades, elas endireitam o nosso caminho e encurtam o tempo de chegar ao ponto de encontro com o Pai. Também, com tudo isso, nós vamos aprendendo, assim como na parábola dos talentos e na parábola dos lavradores maus, que nós recebemos uma missão. E para cumpri-la, nós fomos revestidos de luz. Jesus, quando foi crucificado e ressuscitou, deu uma tarefa para os discípulos, para que eles pudessem levar seus ensinamentos para todo mundo. E conosco é a mesma coisa. Recebemos uma missão. Então, o que nós estamos fazendo com essa missão que recebemos? Aqui no Lar Escola São Francisco de Assis, o irmão Francisco, que é o responsável, no início dessa obra, ele vinha com muita frequência nos orientar. E aos pouquinhos ele foi afastando, diminuindo a sua frequência, até que ele deixou de vir tão frequentemente. E com a sua ausência, o que nós fizemos? Eu acredito que ele tenha grandes esperanças em nós para correspondermos a essa obra do Lar Escola São Francisco de Assis e superar os nossos limites. Então, para correspondermos a tudo que está à nossa disposição, né, nessa obra. Mas será que nós nos aprisionamos nas conquistas já realizadas? Ou então a gente
ficou aprisionado nas nossas emoções ou tivemos medo de caminhar. A luz com que fomos revestidos, aos poucos ela foi sendo retirada. Então, será que nós estamos sabendo caminhar com a nossa própria luz? O Frei Leão, em uma das suas mensagens, ele jogou como um balde de água fria em nós, mostrando uma realidade de como estamos ainda iludidos pela matéria e como ainda o emocional viva fortemente em nós, mesmo tendo conhecimento dessa verdade um pouco mais ampla. Ele colocou-nos no nosso lugar sem artifícios e ilusões. O que realmente estamos fazendo da nossa vida e da nossa caminhada nessa missão recebida?